O Guilherme tá na rodovia agora. Ele mandou mensagem para mim, falou que não vai conseguir. Mas tá. O, eu estou pensando na, em janeiro fazer uma, como é que eu posso falar? Tipo uma jornada também, mas com vocês de uma maneira diferente. Deixa eu explicar algo que eu estou pensando e vocês vão me dizer se faz sentido para vocês. É, existem ainda diversos assuntos para a gente trabalhar, que a gente poderia trabalhar. Por exemplo, a gente poderia trabalhar num assunto lá na como construir autoimagem, a gente poderia trabalhar gatilhos mentais, que é um negócio interessantíssimo, principalmente quando você for, no teu caso, Naila, que você trabalha com também na área de vendas, né? A Karina nem falar, né? A Karina é vendas. Gatilhos mentais, trabalhar storytelling, como é que vocês usa contar histórias para vender? Como é que você vende contando histórias? Por exemplo, tem uma história que a gente chama de jornada do herói, que é aquela pessoa que passou por uma dificuldade grande, enxergou um objetivo e vai trilhar em direção a esse objetivo, aí tem um bocado de percalços aí atrapalhando, de repente ele vence. É tipo a história do Batman, lembra quando o primeiro Batman, quando surgiu o Batman, a história dos super-heróis, tudo em cima disso daí, do Homem-Aranha, que até que tem aquela frase lá, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso aí na área de storytelling a gente chama de jornada do herói. E a jornada do herói é algo que vende também, algo, você pode utilizar isso como vendas, criar necessidade a partir de uma história. Outra coisa também que a gente que tem também outro assunto legal para a gente trabalhar é a parte de abertura e fechamento de apresentações. Tem uma série de critérios que a gente pode se apoiar para criar abertura de apresentações. E do mesmo jeito, fechamentos. Fechamento de apresentação é um negócio extremamente sério, porque tem coisas que você pode, tem coisas que de jeito nenhum você pode. Tem coisas no fechamento que você fizer, você destrói tudo que você falou na tua palestra. Então, esses são exemplos de conteúdo. Outra coisa que eu estou pensando em trabalhar. É, vocês, em algum momento, vão fazer apresentações. Vocês acham que faria sentido para vocês? Vamos supor, Naila, que você recebeu uma pessoa que está querendo comprar seus móveis. Aí você vai colocar a câmera do celular filmando você em algum canto. De preferência que teu cliente não veja. Vai lá no canto. Aí na hora que teu cliente chegar, já está gravando. Aí quando terminou, você para, aí você pega esse vídeo, seleciona aí uma parte dele, sei lá, uns 10, 15 minutos desse vídeo, e manda para mim. Fala, Sérgio, qual que é a sua opinião sobre o meu desempenho nesse vídeo? Ou seja, é algo real. Você atendeu um cliente real, não é nada simulado. Você atendeu um cliente real e pede a minha avaliação sobre como foi o seu desempenho. Aí a gente avalia o que você vai falar, avalia como você falou, avalia as questões de gatilhos mentais, ou seja, o que você poderia ou não poderia ter usado, enfim. E daí sai uma proposta de como você poderia fazer aquela mesma situação com esses adicionais provenientes da avaliação. É, isso faria sentido? Faria. E para você, Karina? Ué, faria demais, né? Nossa, Deus. Ô, vou Entende? colocar pra baixo. Eu só estou vendo o dedo da Karina, ela está enfiando o dedo na tela. Agora foi de ponta cabeça, não me lembrou. Deixa essa câmera solta aí, mulher. Quem que é esse rapazinho que está aí? Tá sem áudio aí. Ah, ela é a minha neta, Júlia. Júlia, fala oi. É. Oi, Júlia, tudo bem? Tá vendo? Bom, vamos lá. Entende? Essa ideia, o que que é? Por exemplo, no caso do Guilherme. O Guilherme, vamos supor que ele vai ter uma reunião com os funcionários dele. Aí ele põe a câmera,
para avaliar qual que é o desempenho dele na frente dos funcionários. Depois ele me manda, Sérgio, como é que foi meu desempenho? Tipo assim, a ideia desse, desse trabalho é ajudar vocês a aprimorar o desempenho de vocês nos relacionamentos, mas de maneira real. Não é mais somente fazer um exercício, é pegar a situação real da vida de vocês para a gente ir lapidando, lapidando, lapidando. Porque quando a gente recebe um feedback de alguém que conhece do assunto, isso tem um peso muito forte. Pelo menos para mim. Quando eu recebo de alguém que entende do assunto, o peso é muito grande. Também acho que e também vai precisar crescer bastante. Pois é. É. Só que dessa vez, eu não estou pensando em vender uma mentoria para vocês. A ideia é diferente. Estou pensando em fazer uma, tipo de uma assinatura. Eu ainda, se você me perguntar o valor, eu ainda não tenho. Eu estou trabalhando nisso ainda, mas é alguma coisa onde todo mês a gente teria exercício, teria avaliação real, se você me mandar vídeo, teria novos conteúdos, como por exemplo esses que eu falei para vocês, storytelling, gatilhos mentais, coisas do tipo, e, e teríamos encontros online de discussão o tempo todo. Ou quinzenal, alguma coisa assim, para entrega de conteúdo, exercício e avaliação. A avaliação eu vou fazer fora das reuniões, porque a avaliação, se eu faço a avaliação e se a pessoa quiser, a gente discute isso na aula, mas a avaliação é um negócio mais para o lado do privado. O que vocês acham dessa estratégia? Qual que é a opinião de vocês? Ó, eu acho muito bom. E eu tô amando, né? Então eu quero ir mais. É, foi a primeira vez que estou fazendo a mentoria. Para mim Uhum. está sendo muito bom. É um divisor de água na minha vida e eu quero fazer mais. Eu gostei dessa ideia. Vai. Eu também acho uma ótima ideia. Não sei se eu entendi bem, seria, vamos dizer, seria tipo lá quando a gente entra lá na Netflix, tem uma página e você vai assistir as aulas. Vai estar disponível lá as aulas para você assistir quantas Exatamente. vezes quiser. Uma assinatura de uma página onde você vai ter acesso livre. É mais do que isso. Nesse novo modelo, eu vou criar uma plataforma, não, vou criar uma plataforma de vídeo dentro, por exemplo, da Eduz, dentro da Hotmart, alguma coisa assim. Aí Uhum. você assina, aí você não só tem acesso, mas também continua tendo acesso a mim em Uhum. encontros online. Uhum. Por exemplo, Sérgio, eu atendi um cliente aqui, avalia para mim. Isso aí a gente vai fazer no online, nas reuniões online. Aham. Talvez eu não faça avaliação durante a aula, porque demora muito, né? Eu faço Aham. isso fora. Mas a devolutiva do seu desempenho pode ser online do mesmo jeito. Teremos também exercícios online. Eu vou passar um exercício, vocês vão desempenhar online. Então, perceba que teria três pontos fortes de aprendizado. Primeiro, novos conteúdos a partir dos vídeos que vão ficar disponíveis na plataforma. Segundo, exercícios realizados online e a devolutiva online. Acabou o exercício, já devolutiva. É mais ou menos como a gente já está fazendo, só que seria outros exercícios. E a devolutiva de situações reais que vocês gravarem e me mandar. Vídeo de 10 minutos, mais ou menos. Não precisa ser o trecho todo, sei lá, você fica uma hora conversando com o cliente. Você não vai mandar um vídeo de uma hora para mim. Você vai pegar um trecho que você entende que é mais importante, manda ele para mim, Sérgio, como é que eu fui nesse aqui? O que que eu posso melhorar nesse ponto? Vamos supor que você vai no fechamento. Ou então você pega vários pedaços, para dar uns 10 minutos aí, e manda, ó, eu comecei assim, passei por isso. Porque toda vez que a gente está negociando, tem uma parte lá que não. Sempre tem uma parte que é bate-papo, acaba não sendo direto ao ponto. Uhum. Percebendo, então, seria três níveis de continuidade de aprendizado. E o que é o mais interessante? Esses conteúdos, eles não só vão agregar valor, mas a ideia dessa estratégia é ajudar vocês a fixar o que vocês já aprenderam, fixar o que tá por vir em situações reais. Ô, Nália, se você tivesse usado isso daqui, que você já sabe, dessa forma, vai te dar esse resultado. Aí o que acontece? Numa outra negociação, seja com a Naila, seja a Karina lá nos clientes dela que quer comprar imóveis, ela já vai, vamos dizer assim, um pouco
mais persuasiva diante das pessoas. O resultado disso é é um avanço na geração de resultados, ok? Eu vou acabar de fazer isso daqui, depois eu vou entrar em contato com vocês, aí a gente fecha isso. Só que isso é para janeiro, tá? A gente vai Uhum. terminar a mentoria agora, eu vou viajar agora dia 22, eu volto no começo de dezembro. Aí, dezembro é complicado para ter aula, porque logo depois vem Natal. Aí, Aham. janeiro já está mais tranquilo. Aí a gente, essas aulas eu estou pensando em mudar o dia dela, talvez a sexta-feira não seja o melhor dia, não sei. Uhum. Aí depois a gente vai organizar. Mas a ideia é isso, todos os assuntos, inclusive os vídeos que eu já fiz com vocês, até que eu faça uma versão nova, eu vou deixar tudo na plataforma, porque aí vocês não precisam ficar guardando o link. Uhum. Inclusive, eu ia até te perguntar se esses links que a gente tem a senha, se ele vai ficar disponível um prazo ou se a gente tendo a senha, a gente consegue acessar. Não, não vai conseguir. O que vocês vão conseguir acessar, por enquanto, sem prazo definido, é os vídeos que estão no YouTube. Mas eu vou pegar esses vídeos e vou jogar na plataforma. Aí o que Sim, não, acontece? falando dessa mentoria. Dessa mentoria, os Vídeo vídeos dessa gravado. mentoria, eu vou baixar eles e vou jogar na plataforma. Para de janeiro para frente, vocês terem acesso. Com a senha que vocês têm, você já pode baixar o vídeo para o seu computador. Ah, eu consigo baixar para o meu computador eles? Consegue? Todos eles você Eu estava consegue. pensando que as aulas, eu assisti tudo, mas eu queria rever elas depois com mais calma. E aí eu achei que tivesse um prazo para poder a gente assistir, senão ia sair. Então eu sabia que tinha como baixar eles. Não, todos eles. Vou Inclusive a aula de entrar. hoje, se você quiser baixar, na hora que você digita a senha, ele te dá a opção de baixar. Ah, Agora, para ficar tranquilo, todas as aulas daqui para frente, que quando eu criar essa plataforma, todas as aulas vão ficar disponíveis na plataforma. Enquanto você uhum. tiver como assinante, você tem acesso não só ao que já passou, mas o novo que aparecer. E também de outras mentorias. Sérgio, vamos supor que eu dei uma mentoria para outro grupo. A parte de aprendizado, a parte de ensino, a parte de entrega de conteúdo, vai ficar disponível também. Por quê? Às vezes eu estou explicando o mesmo conteúdo para vocês, explicando para outros, só que às vezes tem insights diferentes. Porque Uhum. eu não, quando eu falo, quando eu gravo os vídeos, não são engessados. Ou seja, eu me sinto na liberdade de acrescentar pontos que eu considero pertinente durante a discussão com aquele grupo. Pode ser que lá na frente você assista a aula de um outro grupo e fale, poxa, aquilo que o Sérgio falou para outro grupo encaixou para mim também. Entende? Eu estou convidando vocês para ingressar comigo num processo de evolução constante. Constante. Ok? Mas depois eu entro em contato com vocês. Eu vou acabar de formatar porque eu não tenho os resultados disso ainda. Aí Uhum. eu vou passando, eu entro em contato com cada um e já passo isso. Fechado? Bom, hoje eu separei aqui um conteúdo interessante. Não é um conteúdo longo, mas é um conteúdo muito bacana, que vale a pena a gente discutir sobre ele. Eu vou compartilhar aqui. Peraí. Eu, naturalmente, apanho, às vezes, do. Isso. Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho. Isso. Aí. Tudo, estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Tá. Bom, o conteúdo que eu separei para a gente discutir hoje é basicamente dois. O que deve ser evitado quando você estiver diante de pessoas, numa apresentação, e o que deve ser valorizado. Aqui, ó.
Algumas coisas aqui a gente até já conversou, mas eu juntei tudo aqui para ficar bem fixado. Primeira coisa, evite pedir desculpas. Quando a gente está no palco, entenda que as pessoas estão lá para ter da gente o melhor que a gente tiver para oferecer. As pessoas não estão interessadas nos nossos defeitos, nos nossos erros, no slide que ficou com a palavra escrita errada, não estão interessadas no nosso nervosismo, na nossa ansiedade. Ninguém quer saber disso. Até que você peça desculpas. Porque quando você pede desculpas, acontece duas coisas ruins. Duas coisas ruins. A primeira, você mostrou para a plateia onde você está falhando. A maioria nem tinha percebido, mas quando você falou, gente, me desculpe por isso. Então, esse isso é o seu erro. Todo mundo vai saber. Ou seja, você estava indo bem, um ou outro que percebeu. Quando você pediu desculpa, todo mundo percebeu que você errou. E isso vai pegar sua autoridade e vai diminuir. Segunda coisa, quando a gente pede desculpas, o que que a gente espera em troca? Quando a gente pede desculpa, a gente espera em troca o quê? Que a pessoa tenha dó da gente, compaixão, qualquer coisa do tipo. O sentimento de dó, para mim, é um sentimento horrível. Horrível, não tem utilidade alguma. Por quê? Que diferença vai fazer se as pessoas ficarem comovidas com o seu erro? Que diferença vai fazer se as pessoas falarem para você, não, beleza, palestrante, você está desculpado? Não tem utilidade prática nenhuma. Ou seja, diminui mais ainda o seu valor. Então, quando você pede desculpa, a sua autoridade diminui porque você realçou um erro que a maioria não tinha nem percebido. Diminui a sua autoridade porque você agora tá carente, você está dependendo das desculpas dele para que você se sinta em paz. Então, ó, desencana. Esse negócio de pedir desculpa não rola. Esquece isso. Ok? Segundo, vícios de pronúncia. No caso de vocês, os vícios de pronúncia não estão muito pouco, praticamente nada. Eu prestei atenção em vocês nas apresentações que vocês fizeram, tanto online quanto presencial, e eu achei muito tranquilo, não vi problema, não. Mas, Glória a Deus. às vezes um ou outro, mas não é nada que chame atenção. Você falar um né de vez em quando, não tem problema. O que não pode é você estar toda hora falando né, é. Ou então, quando você está pensando, você está assim, isso. E o ai? Nós Nossa. somos mineiros, né? A gente fala uai. Uai, Mas né? até o ai é bom evitar. Por quê? É importante que a gente retire do vocabulário, quando a gente está diante de uma plateia, retire do vocabulário os termos que fazem parte, vamos dizer assim, da cultura local. Quanto mais formal a gente falar, mais tranquilo é. Por qual motivo, Sérgio? Porque quando você evita os termos locais, da cultura local, você procura falar de maneira mais formal, esse vídeo gravado, vamos supor que você fez uma apresentação de palco e ficou gravado. Quando essa gravação chega em pessoas lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não falam o ai, ou lá do Nordeste, eles vão entender tranquilamente. Por quê? Porque você utilizou um português mais formal. Então, quando a gente está falando em público, é muito importante evitar as características da linguagem local, ok? Inclusive, o Guilherme, ele até já começou a trabalhar nisso, a última apresentação dele foi muito boa nessa questão. Ele estava falando muito parecido com os funcionários dele, mas eu percebi na última apresentação que ele já deu uma subida, melhorou muito. Então, e ele está certo, a gente tem que evitar isso, evitar falar utilizando as características do local. Por exemplo, nessa mesma linha, quando você tiver, sei lá, se você vai começar uma frase e faltou, tem um momento que o cérebro da gente fica montando a frase antes da gente falar. O que que algumas pessoas fazem? Começa a falar o é, ou então o an. É isso aqui. Procure ficar calado. O silêncio não incomoda. O silêncio chama atenção, mas no aspecto curiosidade. Então não tem problema nenhum você parar um pouco até você montar o raciocínio.
É muito tranquilo isso. Só que quando você preenche esse vazio, esse silêncio, esse vazio de som com o an ou qualquer termo parecido, isso é chato, isso é desconfortável. Então, toda vez que você perceber que começou a falhar o teu raciocínio, começou a sequência do raciocínio, recupere calado. Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum. É muito tranquilo. É muito mais tranquilo do que se você ficar preenchendo esse silêncio com coisas do tipo ok? Uma maneira boa de vocês corrigirem isso, se estiver acontecendo, procure gravar as apresentações que vocês forem fazer. Por exemplo, na Flávia não, a Naila vai atender um cliente lá na marcenaria. Grava, precisa do cliente ver. Depois você assiste. A, a Karina vai atender um cliente lá na imobiliária. Põe o celular num canto lá, grava, depois você assiste. Porque quando você assiste, você vai perceber os seus erros. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui que eu vou falar, que ela é muito importante. Às vezes, olha só, o que eu vou falar para vocês é algo muito importante que eu ainda não falei aqui. Uma maneira muito eficiente para a gente corrigir os erros de comportamento, os erros de performance que a gente de vez em quando apresenta, se for erro de postura, igual esse que eu estou falando, grava. Postura ou de voz, grava. Quando você assistir, quando você assistir, já vai te chamar a atenção. Opa, eu nem tinha percebido. Quando a gente assiste o próprio vídeo, a gente vai perceber erros que não tinha cometido. Até aí, eu já tinha falado. O que que é o próximo tópico? Anota. Quando eu for falar, quando eu falei, eu estou falando muito isso. Estou falando muito não, sei lá, seja qual for o seu erro. Vou evitar isso. Ó, outra coisa, não diga que não vai mais cometer esse erro, tá? Jamais faça isso. É que nem se você falar, não, eu 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 vou perder peso. Se você falar para o teu cérebro que você vai perder peso, eu vou te dizer que você vai engordar. Por quê? Porque a palavra perder para o cérebro tem um sentido negativo e o cérebro joga contra isso. Então, quando você fala perder, o cérebro da gente não quer perder. O que ele vai fazer? Vai te dar peso para você não perder. Quando você fala que não vai fazer alguma coisa, o cérebro tem dificuldade com coisas negativas, ele não valoriza isso. Então, o que que vai acontecer? Ele vai cortar fora o negativo. Então, quando você fala, eu não vou mais fazer isso, o cérebro vai entender, eu vou fazer isso. Já percebeu? Quando você fala para criança, criança não faz isso, daqui a pouco ele está fazendo? Já perceberam isso? É exatamente por essa razão. O nosso cérebro tem dificuldade para aceitar a palavra não. Quer ver? Posso pedir algo para vocês? Diz aí, posso pedir algo? Pode aí, com certeza. Pode, né? Então, olha só, nesse momento, eu não quero que vocês pensem numa zebra branca e preta. Tudo bem? Vocês prometem que não vão pensar na zebra? Olha, eu já pensei, Aí, ó, tá vendo? Mas eu falei que não era para pensar. sem chance. Tá vendo? O cérebro da gente, ele não processa bem essa questão do não. O não para ele é ruim, então ele tira o não fora. Portanto, aí vem a parte mais bacana. Tudo que você quiser mudar na sua vida, você tem que fazer isso com palavras afirmativas. Então você não vai dizer, eu não vou mais fazer isso. Você vai dizer, daqui para frente eu vou fazer assim, assim, assado. Entende? O foco nunca deve ser no que você não quer. O foco sempre tem que ser no que você quer. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Em outras palavras, eu estou dizendo: foque no que você quer, foque no positivo, foque no que te interessa, foque no que você quer se tornar, jamais no que você quer evitar. O que você cometeu de erro, tá tranquilo, deixa para lá. Deixa para lá. Daqui para frente, como que eu vou ser? Eu vou ser assim, assim, assado. Tudo bem? É uma mudança de paradigma que faz toda a diferença. E isso não é só para oratória. Se você tem comportamentos que você deseja mudar, primeira coisa para mudar o comportamento, defina qual o novo comportamento que você quer. O novo comportamento que você quer adotar no lugar daquele que você quer evitar.
Ou seja, você não vai dizer que não vai mais se comportar daquela forma, porque não existe, gente, essa conversa não existe, não tem como. O cérebro não vai arrancar um pedaço dele e jogar para fora, que é o comportamento que você não quer. O teu cérebro não faz isso. Você não consegue eliminar um comportamento, mas você consegue substituir. Ou seja, aquele comportamento ele vai continuar em você até o momento que você colocar outro no lugar dele. Quando você colocou outro, aquele lá deixa de existir. Mas entenda, o cérebro aceita fazer troca, ele não aceita eliminar. Quer trocar? Tamo junto. Quer eliminar? Não, não deixo. Portanto, sempre foque no que te interessa. Se você está cometendo algum erro diante da plateia, beleza, qual o erro? Ah, o erro é esse, tá legal. Eu não quero mais cometer esse erro. Beleza, então o que que você quer? No lugar de cometer esse erro, o que que você quer? Ah, eu quero isso e isso, isso. Então foca nisso. Tudo bem? Então, foque dessa forma. Tudo que você quiser mudar na sua vida, em qualquer aspecto, seja na voz, seja na postura, seja nos pensamentos. Ah, eu não vou mais pensar nessas coisas. Vai continuar pensando. Toda vez que vier um pensamento que você não quer, não tenta eliminar, não vai dar certo, mas tenta pensar em outra coisa no lugar. É assim que você abrevia momentos tristes na sua vida. Ah, tá vindo aquele momento triste, tá lembrando de algo ruim que aconteceu, aí o astral começa a cair. Gente, é normal, eu já passei por dificuldade grande na minha vida e olha, o que eu estou falando para vocês, esse troço funciona. Veio o pensamento ruim, não tenta eliminar. Começa a pensar em outra coisa, lembra de um momento bom. Vocês lembram do exercício que eu fiz com vocês lá, que eu pedi no presencial, que eu pedi para vocês fecharem os olhos e viajar no passado buscando momentos de vitória? É aquilo. Vê um momento ruim, lembra de algum momento bom e começa a viver aquele momento. Você vai perceber que o momento ruim, aquela dor daquele algo ruim que você está vivendo vai diminuir. Entende? Começa a tirar da sua vida tudo que você não quer, mas você só consegue fazendo isso definindo o que você quer colocar no lugar. Guarde isso no coração. Isso vai mudar a sua vida. A sua vida vai fluir num fluxo positivo que você não tem noção. E aí, para fechar com chave de ouro essa questão, lembre-se lá da lei da atração, lembre-se da lei da semeadura, que na nossa Bíblia está muito claro. Aquilo que você plantar, você vai colher. A plantação não é obrigatória, mas a colheita sim. Então, se você começa a botar teu foco em coisas ruins, em coisas negativas, adivinha o que você vai colher. Só que, se você começa a pensar em coisas positivas, a criar a imagem que vale a pena na sua cabeça, focando sempre no que interessa, em coisas que vão te tornar mais, que vão te evoluir, adivinha o que que vai acontecer? Você vai evoluir. É tudo muito simples. Não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é simples. Ok? Então guarda essa questão no coração. Vícios de pronúncia, não tenta eliminar. Coloque no lugar. Ah, mas eu estou falando muito o é. Como é que você gostaria de fosse? Eu gostaria de falar de maneira fluente. Então é isso que você tem que focar. Vou falar de maneira fluente. Ok? Outra coisa, muito importante também é ser evitada: movimentos repetitivos. Quando você está no palco, evite movimentos. E às vezes a pessoa está aqui, ele dá dois, três passos na carreira, vup, vai para o outro lado do palco. Isso aí para a plateia é desconfortável, porque algumas pessoas até assustam com isso. Tem alguns palestrantes que é muito sem noção, sabe? Ele literalmente sai na carreira. E a coisa fica pior quando tem um cinegrafista trabalhando lá tentando te filmar. Gente, a câmera não vai tão rápido assim. Então pode acontecer de você sair do foco. Principalmente se for uma gravação do tipo Stories do Instagram, que é gravação na vertical, se você movimentou muito rápido, não tem jeito de acompanhar, você vai sair da tela. Ou seja, fica feio a gravação. Então, evite momentos repetitivos. Isso é desconfortável para a plateia e é ruim para o cinegrafista. Certo? Esse eu falei movimentos bruscos, né? Os movimentos repetitivos é diferente. Eu troquei, expliquei um com o título do outro. Bom, movimentos repetitivos são aqueles movimentos onde você fica fazendo a mesma coisa o tempo todo. Uma coisa muito comum quando a pessoa está no palco e está um pouco nervosa, ela começa, caminha para a esquerda, caminha para a direita, caminha para a esquerda, caminha para a direita. E fica nisso, esquerda, direita.
esquerda e direita. Quando você faz isso uma, duas vezes, não tem problema. Mas tem pessoas que fazem isso 10, 20 vezes. Nas pessoas que eu já treinei, é muito comum acontecer isso. Muito comum. Ela adquire esse vício, aí você tem que trabalhar para evitar ele. Então, o segredo aqui não vou parar, eu vou parar de ser repetitivo. Não. Beleza, você vai parar, beleza. No lugar de ser repetitivo, o que que você vai ser? Ah, eu vou movimentar de maneira natural, então foca nisso. A partir de agora, eu vou procurar me movimentar da maneira mais natural possível quando eu estiver no palco, ok? E o movimento brusco que eu tinha falado, né? Evite o movimento brusco de todas as formas. Outra coisa importante, esconder as mãos. Quando você já está confortável diante da sua plateia, tudo bem, você pode esconder as mãos. Uma vez ou outra, então, de vez em quando você pode colocar a mão no bolso e tudo. Agora, se você é novato, se você não transmitiu para a tua plateia conforto, autoridade, segurança, não coloque. Isso fica desconfortável para a plateia. Porque quando você coloca a mão no bolso, quando você esconde as mãos, colocar as mãos para trás, esconder as mãos no bolso, qualquer coisa do tipo, quando a plateia não está confortável com você, isso gera uma sensação de que você está escondendo algo. E o nosso cérebro já entende que se está escondendo, então é coisa ruim. Tudo bem? Então, até que você se sinta confortável e até que a plateia esteja confortável diante de você, evite de todas as formas esconder as mãos. Aí, daí para frente, quando você tiver vontade, você pode esconder um pouquinho. O que você não pode, de jeito nenhum, mesmo depois que você está confortável, é dar uma palestra inteira com a mão no bolso. Aí já significa para a plateia que você está com descaso, que você tá nem aí. Então, esconder as mãos, a minha opinião, eu não vejo benefício, a não ser num determinado momento, você parou, encostou num ponto, botou a mão no bolso enquanto você termina um raciocínio, beleza, começou a andar, já tira a mão no bolso. Aparência, a gente já conversou bastante sobre aparência, não vou detalhar aqui, mas aparência é o quê? É a maneira como você se apresenta, é o seu visual, é o seu look. Então, cuidado com a roupa, cuidado com a higiene pessoal, cuidado com o cabelo, cuidado com barba, calçados sempre muito limpos, seja homem ou mulher. Homem tem a mania de usar calçado sujo, né? Cruzar braços e pernas. Cruzar braços e pernas dá uma sensação de corpo fechado, tipo assim, não estou nem aí, não estou afim de papo. Por exemplo, se você estiver conversando, vocês mulheres, estiverem conversando com um homem, e o homem estiver conversando com vocês, encostado em algum canto, de braço cruzado ou de perna cruzada, se for alguém que você não conhece, talvez o papo não esteja bom. Entende? O braço cruzado, ele dá a noção de que você não está afim. Você não está afim. Então, se você está diante da sua plateia, evite cruzar os braços. A não ser numa brincadeira, que você está Uma descontraído. pergunta, É o mesmo caso das mãos. mas É nesse o mesmo. caso que a pessoa está com o braço cruzado, às vezes é uma mania que a pessoa tem, ou se você acha que a pessoa faz isso inconscientemente. Olha, normalmente, as pessoas, quando cruzam os braços conversando com o outro, não é voluntário, é involuntário. O que que acontece? O nosso corpo, ele transmite mensagem, o nosso corpo transmite mensagens o tempo todo, o tempo todo. E a gente não tem muito controle sobre isso. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente não está gostando do papo, naturalmente você cruza os braços, sem nem perceber. Você não faz isso de maldade, você faz isso sem perceber. Quando o papo tá bom, a gente costuma soltar os braços, relaxar o ombro, e se o papo estiver muito interessante, a gente até inclina o tronco em direção à pessoa, como se quisesse ouvir melhor. Quando você cruza os braços ou pernas diante de pessoas, no seu caso, ô Karina, que você conversa muito com pessoas em pé, possíveis clientes, jamais. Você é a pessoa que está proibida de cruzar os braços. Porque Tá? quando a gente conversa com pessoas de corpo aberto, ou seja, as pessoas precisam enxergar o peito da gente, a frente do nosso tórax. As pessoas precisam ver isso, porque isso transmite que você está tranquila, que a gente está tranquilo. Então, precisa estar de corpo aberto. Aí, esse é o modelo. O vendedor não pode se fechar.
Então, você fica de corpo aberto, que você conversa, aí as pessoas vão ficar à vontade. Se você está diante de uma plateia, vale a mesma regra. Procure manter o corpo aberto, ou seja, abra a sua postura. Procure sempre conversar com as pessoas de postura aberta. Isso vale, inclusive, para uma roda de conversa. Se você estiver conversando com alguém numa mesa, vamos supor que você está num restaurante com os amigos aí, e começa a conversar com a pessoa cruza os braços e encosta as costas no encosto da cadeira e começa a deslizar de maneira que ele fique meio escorregadio, tipo assim, ó, a Hum, pessoa não está interessada no teu assunto. Simples assim. Entende? Então, evite cruzar braços e pernas. Isso transmite uma sensação de corpo fechado, ou que você está conversando por obrigação e que você já está afim de ir embora. Evite Eu isso. cruzo muito os braços, mas é porque eu sinto frio. Eu também tenho essa questão de cruzar os braços, as pernas, igual eu comentei outras vezes, que de repente, por conforto, às vezes, sim, por conforto, mania, a gente acaba cruzando o braço. Não nesse sentido que você não está interessado no assunto, mas aí até você falou que às vezes a gente cruza os braços, mas continua com os outros movimentos de que você está interessado. Isso. É. Um movimento só não define nada, mas um conjunto deles define. Qual que é a minha recomendação? Marinheiro de primeira viagem, evita todo tipo de situação que possa gerar problema. Quando Uhum. você dirige, acabou de tirar a carteira, você vai dirigir com o máximo de cuidado. Aí o que acontece? Depois que você já pegou conforto em dirigir, aí você dirige de maneira assim, bem à vontade. É a mesma coisa. Se você está começando no palco, evite situações que possam comprometer o seu desempenho. Depois que você estiver confortável, aí está tranquilo. Está tranquilo. Entende? Agora, mas eu sinto muito frio. Se isso realmente é um problema, quando você for conversar com alguém, já coloque uma blusa. Depois que você tiver domínio sobre essas questões, aí você pode cruzar os braços, mas aí você vai inclinar o tronco para o lado da pessoa, vai fazer contato visual, vai fazer escutativa, certo? Vai sorrir. Esses últimos itens que eu estou falando são itens que atraem as pessoas. Quer dizer, o braço cruzado pode demonstrar que você está fechado, mas você sorri para a pessoa, faz contato visual, você usa a escutativa, tudo isso são itens que atraem. Aí uma coisa confronta com a outra, a pessoa, não, a pessoa está com os braços cruzados porque quer e não tem problema nenhum. Mas entende, gente, eu estou tratando vocês como novatos. Por quê? Porque eu estou mostrando onde é as fontes de problema. À medida que vocês forem adquirindo conforto com vocês mesmos diante das pessoas, aí vocês começam a perceber que algumas coisas que eu estou dizendo agora que não pode, que deve evitar, você vai perceber que não precisa ser tão radical. Mas você só vai entender isso quando você estiver no nível de conforto que permita isso. Pede para um motorista que acabou de tirar a carteira para dirigir a 80 por hora numa via que é 60. Ele vai ficar mega desconfortável, porque ele sabe que não pode. Mas se pega um motorista que tem 10 anos de carteira e pede ele para dirigir 80 numa avenida de 60, se ele souber que não tem radar, ele consegue, não faz diferença nenhuma. Dirigir a 60 e 80 é a mesma coisa. Entende? É tudo um conjunto, ok? Outra coisa importantíssima nessa questão, gente, evite discussão de temas políticos. Às vezes alguém levanta a mão e faz uma pergunta que invoca para o lado político. Por exemplo, que é um tema bastante polêmico hoje. Olha, se a discussão não for política, ou seja, se a tua apresentação não tiver nada a ver com política, evite. Por quê? Você não sabe qual é a tendência partidária das pessoas que estão lá. Então, não entra na jogada, nem de brincadeira, tá? E a mesma coisa vale para religião. É normal uma religião ficar descendo a lenha na outra. É um absurdo. Eu não gosto disso. Então, não faça isso, porque chegar alguém e começar a falar mal da sua religião, você vai ficar chateado. Então, não fale mal da religião de ninguém. Ou seja, não se envolva em tema polêmico político, tema polêmico de religião e tema polêmico, por exemplo, sobre futebol. Ou qualquer tema polêmico que possa polarizar as pessoas que estão te assistindo. Em outras palavras, não se meta em assunto que você sabe que não é unanimidade. Não é. Por exemplo, se você estiver numa roda
que só tem pessoas de direita e você é de direita, se você falar mal da esquerda, vai ficar é bom. Por quê? Porque as pessoas, todo mundo lá não vai gostar, porque todo mundo de direita, todo mundo não gosta da esquerda, então não vai ter problema nenhum. Agora, se você for no local que tem gente de esquerda e de direita e você começa a falar mal, isso vai te dar problema. Resumindo a conversa, o palestrante sábio, ele não se mete em assunto que não tenha nada a ver com o contexto. De jeito nenhum, ele foge disso da maneira que ele puder. E eu convido vocês a fazer isso. Por mais que o assunto seja interessante, por mais que a opinião do fulano seja interessante. E se entrar, não tiver como evitar entrar, abrevie, saia o mais rápido possível. Outra coisa, evitar comentários preconceituosos ou depreciativos. Gente, você viu o tanto que o cabelo daquela mulher estava feio? Você viu? Você viu? Aquele cara veio para cá com uma calça toda suja. Será que o cara não tem uma calça limpa para usar? Gente, esquece isso. Esquece. Esquece. Nossa, eu estava ontem na fila, e sabe aquele cara que trabalha com a gente lá na empresa? Pensa no cara que estava num cheiro de suor que estava insuportável. Para, para. Evite de todas as formas fazer comentário preconceituoso, comentário depreciativo. Por mais que você tenha razão, por mais que isso tenha acontecido, evite. Isso não gera mérito. E aí eu incluo quando você estiver conversando com pessoas. Porque se você fala mal de alguém, as pessoas que estão te escutando vão entender que você também fala mal delas. O seu valor diminui. Então, seja no palco. No palco é pior ainda, porque vai ter uma quantidade grande de pessoas escutando. Então, você não fala mal de ninguém. No grupo de roda de conversa, diminui o seu valor. Ou seja, a sua habilidade de se conectar diminui. Gente, evite todo tipo de comentário preconceituoso ou depreciativo. Ok? E, por fim, ler durante a palestra. Sérgio, eu não posso ler durante a palestra? Depende. Depende. Se você tiver feito um roteiro para te orientar e esse roteiro tem apenas tópicos, com 2 ou 3 palavras no máximo em cada tópico, tá tudo bem. Por quê? Para você ler 3 palavras, você gasta aí 0,1 segundo. É tranquilo. Ou seja, você olha para o teu papel e já volta para a tua plateia, não dá tempo de você perder a conexão. Tipo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Só tem tópico. Ou seja, comentário preconceituoso ou depreciativo. Tem 3 palavras. Acabou. Eu leio aquilo dali, agora eu vou bater um papo sobre esse tópico. Então, para que serve os tópicos? Para me orientar, para eu não esquecer de nada do que eu tenho que falar na minha apresentação, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, se você coloca um texto na tua apresentação, acontecem algumas coisas ruins. Se você lê o texto, vai tomar tempo e é cansativo. Se você não lê, colocou o texto lá no slide e não leu, a tua plateia vai ler. Quando a tua plateia estiver lendo, ela desconecta de você. Aí você vai ficar falando, vai ficar sobrando na apresentação que nem chuchu na janta. Entendeu? Então, evite. Agora, aí se eu colocar o texto aqui no meu papel, é a mesma coisa. Você vai pegar seu papel, você vai ficar lendo, enquanto você estiver lendo, a sua plateia desconectou. Aí se eu colocar os tópicos, o tópico que você leu, você já baixou. Já volta para a plateia. Eu posso usar o celular? Vale a mesma regra. Se você está usando o celular e colocou nele somente tópicos, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você colocou o celular e colocou texto, vai ser o mesmo problema. Resumindo a conversa, gente, pode ler, desde que seja tópicos com o objetivo de te orientar. Jamais texto corrido. Ok? Bom, esses aqui são alguns cuidados que todo palestrante deve evitar para não diminuir o valor da sua apresentação ou da sua autoridade. Agora, tem algumas outras coisas que vale a pena a gente dar atenção. O que deve ser valorizado durante a palestra? Bom, olha, primeira coisa, domine o assunto. É muito complicado você fazer uma palestra de valor a partir de um assunto que você não tem conhecimento. Se for um assunto novo, estuda o assunto antes de ir para lá. Estuda. E se você não conseguiu aprender tudo, foque a sua apresentação naquilo que você mais sabe.
porque se houver perguntas, elas também estarão direcionadas da mesma forma. Eu vou te perguntar sobre o que você mais sabe. De via de regra, domine ao máximo o assunto que você está apresentando. Domine. Isso vai fazer uma diferença enorme. Outra coisa que é muito bacana e ajuda demais, demais. Se você cometeu algum agafe, algum erro, vamos supor que você escorregou no palco, sei lá, você falou uma palavra, pronunciou uma palavra de maneira errada, enfim, encare. Se você falou uma frase e percebeu que o que você falou está errado, gente, não tenta se desculpar. A gente já falou o que significa desculpa. Se você falou uma afirmação, logo depois que você falou, você percebeu que você falou besteira, que estava errado, sabe o que você faz? Encara com naturalidade. Fala, gente, tô achando que eu estou ficando doido. Olha o que eu acabei de falar. Sem noção. Sem noção. Gente, vocês levam a mão não que eu estou ficando é doido, tá bom? Brinca, brinca, brinca com você mesmo. A tua plateia vai rir e tá tudo bem. Gente, ó, esquece isso, que isso aqui foi besteira, eu tô doidão da cabeça, o certo é isso aqui. Aí você, de novo, estufa o peito, levanta a autoridade e repete a frase. Bom, agora é o seguinte, né? Se você falou pela segunda vez, a frase tem que estar certa, tá? Senão dá ruim. Entende? Encare os erros. Se você escorregou, brinca. Fala, gente, ainda bem que eu não rasguei a calça, senão ia dar problema, porque o escorregão foi doido aqui. Enfim, brinca. Brinca com a tua plateia. Toda vez que você cometer um gafe, brinque. Isso pega bem pra caramba, pega bem. Isso vai mostrar para a plateia que você está em paz com você mesmo, que você se respeita. Enfim, é só coisa boa que acontece. Agora, se você começar a tentar esconder um erro ou tentar pedir desculpa, não trate a plateia como idiota. Não são. Vai. E aquele que não percebeu, alguém que percebeu conta para ele. No final, a plateia inteira sabe do que você tentou esconder. Então, já realça. Realça. Já foi mesmo, me vacilei, estou doidão, enfim, brinca com teu erro. Expressão corporal. Algo muito importante. Procure sintonizar sempre voz, expressão corporal e mensagem. Se você está dando notícia triste, seu semblante tem que estar triste. Se você está dando notícia feliz, você tem que estar radiante, você tem que estar feliz, você tem que estar divertido. Ok? Conviva com o medo. Entenda uma coisa: nunca vai sumir o medo de falar em público. E nem pode. O nosso medo é um grande aliado. A gente já conversou sobre isso. Respeite o medo e vá a si mesmo. Ou seja, aceite o medo. Só que aprenda a gerenciá-lo. Gerenciar o que que é? Você vai dar importância para o medo que está lá para te proteger. O medo que está lá para te travar, você vai chegar para ele, medo, gratidão pela sua preocupação comigo, mas essa preocupação sua é excessiva e eu vou a si mesmo. Fica aí me assistindo, que você vai ver eu fazer toda a diferença aqui. Ou seja, trate o medo como se fosse um outro você e não deixe ele te travar. Ou seja, só aceite a opinião dele se for um medo real. Se for um medo que trava, vai assim mesmo. Uma outra coisa, preste atenção aos sinais da plateia. Quando você está dando uma palestra, gente, olhe para o teu público. Olhe sempre para o teu público. E olhar para o público, cuidado, olhar para o público é mais do que simplesmente olhar, é olhar para todos, não importa se tem 10, 40 ou 5 mil pessoas. As pessoas têm que perceber que você está olhando para todos, para que elas não se sintam abandonadas. Tem palestrante que foca um ponto do palco e vai a palestra toda olhando só para aquele ponto. O outro lado, ele nem olha. As pessoas que estão lá vão mexer no celular, vão dormir, vão embora. Por quê? Simplesmente porque o palestrante não virou o olhar. E como que você percebe isso? Quando você corre o olhar pela plateia, algo bom que acontece é que você não só transmite para a tua plateia que você está, vamos dizer assim, abraçando todos com o olhar, que você está dando atenção para todos, mas também vai te dar um feedback legal sobre como a sua plateia está. Falando de forma diferente, você vai ter uma noção legal sobre como está o seu engajamento diante da plateia. Se você perceber que o engajamento está ruim, vai adotar estratégias para trazer as pessoas de volta. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer pausas,
você pode utilizar a voz da autoridade, você pode elevar o tom de voz, você pode se movimentar mais, você pode ir até a plateia. Vai até a plateia e faça uma pergunta. Aquele que estava cochilando, opa, será que ele vai perguntar para mim? E assim vai. Enfim, esteja atento aos sinais da tua plateia. Ela te dá uma boa noção, te dá um bom feedback sobre como está o seu desempenho. Perceber que não está indo bem, você já aprendeu aqui uma série de ferramentas que podem ajudar. É só começar a usar. Mantenha o bom humor, mesmo quando você perceber que na plateia tem algum engraçadinho que faz pergunta para te derrubar. Lembra, se você perder a estribeira, você vai passar a ser visto que nem um da Atena. Só vai faltar a cadeira. Entende? Então, mantenha o bom humor. Se alguém começou a te distratar, inteligência emocional, a gente já conversou sobre isso também. Deixa a pessoa, porque se a pessoa está distratando, o que que ela está tentando fazer? Gerenciar as suas emoções. Se você disse sim, você vai perder controle sobre as suas atitudes. Se você levou na brincadeira e levou na esportiva, ou deu uma cortada na pessoa, fala tipo assim, ó, cidadão, essa pergunta sua é muito interessante. Vamos deixar ela para o final, que a resposta dela é muito específica. Aí a gente discute só nós dois, que eu te explico nos detalhes. Antes da pessoa concordar, você já fala, mais alguém tem perguntas? Ou seja, você já tirou ele do circuito. Ok? Entende? Mantenha o bom humor o tempo todo. Quando você subir no palco, tenha em mente que é um privilégio ter aquele tantão de gente que está lá para te ouvir. Elas poderiam estar fazendo outra coisa, mas largaram tudo para estar diante de você. Então, é um privilégio. Curta o momento, dê o melhor que você tiver, abra o coração para essas pessoas, dê o melhor. As pessoas querem o seu lado bom, tenha bom humor com elas, ok? Contato visual, eu já falei. Olhe para toda a plateia, olhe lá para o pessoal do fundão, para o pessoal que está na frente, pessoal do meio, esquerda, direita. Apresente periodicamente, desviando o olhar ou direcionando o olhar para um ponto ou outro. Faça isso. Isso vai engajar a tua plateia. E outra coisa que a gente já falou também, falou até lá no encontro presencial, emocione a sua plateia. Se você precisar só fazer sua plateia ficar triste, se sentir culpada, arrependida, tá tudo bem, porque nessa condição, quando a emoção negativa está muito intensa, a plateia fica mais sensível à tua mensagem. Aí você começa a jogar a mensagem, ela vai absorver. Muitas vezes ela absorve, mas não sabe o que fazer com aquilo. Aí chega a parte mais bacana da plateia, a ponte para o futuro. Como que essas pessoas vão estar? Gente, olha, guarde isso que eu falei para vocês no coração, perceba como a vida de vocês vai melhorar. Tente se imaginar como vai ser a sua vida daqui a um tempo, seguindo essas orientações. Percebe que aí você está levando a tua plateia para o futuro. Aí o que acontece? Você termina a plateia no mais positivo possível. Então você pode levar a sua plateia, a sua audiência, para a dor, para arrependimento, para a culpa. Só que jamais, jamais termine uma apresentação dessa forma. Toda vez que você terminar uma apresentação, a tua plateia tem que estar no mais positivo possível, ok? E por fim, pessoas precisam rir. Então, se você de vez em quando faz uma brincadeira lá no palco, as pessoas vão engajar, vão engajar. Aí o que acontece? Elas vão acabar rindo também. E isso é legal. Quanto mais conforto, quanto mais conexão você estabelecer com a tua plateia, melhores serão os resultados. Ok? Melhores serão os resultados. Gratidão, meus amigos. Deixa eu descompartilhar aqui agora. Aí. Ok? Então, tem uma série de coisas para evitar, uma série de coisas para valorizar. E um monte de coisa pôr em prática. Verdade, Esse é o viu? processo da evolução. Hein? Ai, Tem meu que Deus. colocar. Gente, olha, Exército não é fácil.
Não, Um, não. um, um dos motivos que eu falei dessa continuidade do nosso trabalho, de evoluir na arte de se comunicar, na arte de se relacionar, é tudo a ver com essa questão. É muita ferramenta que tem. E se você não pratica e dizer que vai praticar sozinho, além de não praticar sozinho, daqui a pouco você esqueceu tudo. Agora, se pelo menos uma ou duas vezes por mês você é de alguma forma intimada, não vou nem dizer convidada, intimada a se apresentar, o resultado muda. Você vai perceber que quando chegar o momento de você estar diante da plateia, a coisa muda. No caso Você de está conexão. diferente hoje. Oi? Você hoje está diferente. Eu estou mais bonito? É por causa da sua roupa. Então a Eu sua tô de... roupa também fala por você. Minha roupa o quê? Ele tá menos Sua formal. roupa também fala por você. Geralmente você usa camisa, aí parece que você está mais sério, mais cara de professor. Hoje está mais cara de colega. Isso aí é por causa da mulher que eu tenho. Ela fala que minha mulher diz que eu sou muito engomadinho. Não, ontem eu estava lá em Patos, né, para fazer a apresentação. Eu queria usar terno, gravata. Não deixou, não. Não deixou, não. Não deixou, não. Eu fui de camiseta, outra camiseta igual essa aqui, só que ela é preta, e o terno. Falei, cara, mas não. Você não vai estar Menos fazendo formal. apresentação para advogado? Se fosse para advogado, tudo bem, que eles vão estar tudo de gravata lá. Mas não. Falei, tá bom. Aí, no fundo, ela tá certa, ela tá certa. Sim, tá vendo como é que a roupa nossa também fala por nós? Fala muito. É o arquétipo, lembra? É, é interessante. Ué. Arquétipo é tudo. Pessoal, amanhã, às 13 horas, tá? Não é 9? Hã? Não era 9, não? Eu já estava indo para lá, não. Eu também. Eu pensei às 13, apesar que eu não sei se a Ana Flávia vai participar amanhã. Eu preferi às 9. Eu também. Eu até deixei as minhas meninas lá na minha mãe achando que era às 9. Vamos fazer o Pois seguinte. é. Ah, Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar em contato com a Ana Flávia agora. Se a Ana Flávia disser que vai participar, vai ser às 13 horas. Se ela não for participar, será às 9, de 9 às 11. Fechado? tá. Tá. Beleza. Outra coisa, amanhã vai ter surpresa, viu? Ixi. Prepara o coração. Eu ia Prepara o coração. perguntar, aquele stand-up lá é da piada? E é amanhã. Amanhã, os exercícios que nós temos, eu já separei aqui já. Ó. Ué, mas não era para ser repórter? Escuta só. Eu pensei que Amanhã, tinha esquecido. não, não esqueci não. Amanhã nós temos o exercício da piada, temos o exercício da profissão repórter Hum. e tem duas surpresas. Ai, Deus. Ah, não, Sérgio, fala sério. Eu pensei assim, nós esquecemos da piada. Meu filho ainda perguntou assim, mãe, ele falou da piada? Eu falei, não, ele esqueceu. Não, mas eu esqueci mesmo. Eu empolguei com os exercícios e esqueci. Aí quando terminou, eu falei, gente, eu esqueci da piada. Eu falei, na próxima não passa. Então, Ah, amanhã nem. tem piada. E ó, a nota vai ser proporcional ao tanto que eu ri. Quem conseguir fazer eu rir para sair lágrima do olho, aí ganha 10. Ixi, então já era. Então eu não consigo, não. Não consigo nem contar piada. Já Ó, tentei. lembra o seguinte, quando a gente está contando piada, a gente tem. Eu vou contar uma piada. Amanhã eu vou começar contando uma piada para vocês. Tá? Amanhã eu vou para vocês perceberem como é que é isso. Você tem que juntar tudo: expressão corporal, a piada, a voz. Você tem que imitar a voz dos personagens e modificar a sua voz. Enfim, tem que engajar ao máximo. Ok? Então amanhã eu vou contar uma piada. Quem vai contar a piada o primeiro a contar a piada amanhã vai ser eu. Fechado? Ai, meu. Então teremos duas Fechado. surpresas. Mas eu não vou Dá, falar hoje, dá, vou dar um dá um spoiler. spoiler aí pra nós. Bom, tá bom, vou dar só um spoiler. Amanhã não vai ser na sala que vocês estão Ê, acostumados. Karina! Culpa da Karina. Não vai ser. Você Vai vai ter levar nós plateia? no auditório cheio de gente? Eu vou pegar você, Karina.
Ô, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã eu vou de manhã ver a chácara lá onde que a gente vai casar. 7 horas da manhã eu tenho que estar lá. E aí meu filho vai comigo. Aí eu posso levar ele depois comigo para ir para aula, se for às 9? Se quiser trazer a família toda, quiser trazer o noivo, pode trazer, porque é gente para assistir a apresentação. Ai, meu Eu Deus, acho que vai ter lugar lá ainda, acho que não vai estar lotado ainda, acho que vai caber vocês dois lá. meu Deus do céu. Ê, Naila, nós estamos Ah, enroladinha, plateia. Nossa, aí que sai bem, piada mesmo. Fechado? Fechado. fechado. Então tá bom, gente.